Deus usou o apóstolo Paulo para realizar vários milagres. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não é inscrito no canal Jaboque, se inscreva, ative o sininho se quiser receber nossas notificações. Faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais. Nós veremos sobre Deus usar o apóstolo Paulo para realizar milagres logo após a nossa vinheta. Os milagres realizados pelo nosso Deus sempre tinha e sempre tem um propósito. Vamos ao nosso tema: milagres na ilha de Malta. Nosso texto base está em Atos, capítulo 28, verso 1, que diz: E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. O apóstolo Paulo ele estava sendo levado para Roma. Não era de passeio, não era uma viagem confortável, e ele estava sendo levado como prisioneiro, e os ventos estavam contrários. Atos capítulo 27, verso 4, e partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Eu estou falando de vento, do vento real, o vento que nós sentimos, mas existem também aqueles ventos que nós falamos, estamos passando no vento, né? Falando sobre dificuldades. Mas Paulo ele falava que a viagem seria uma viagem difícil, seria uma viagem perigosa. Paulo falou ao centurião responsável, mas o centurião ele não deu crédito a Paulo, ele preferiu acreditar no comandante da embarcação. Atos capítulo 27, verso 10 e verso 11, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Paulo havia alertado, mas o centurião preferiu acreditar no piloto, naquele que era técnico, preferiu acreditar no mestre do que acreditar no que dizia Paulo. E Paulo ele tinha razão, porque Paulo tinha o Espírito do Deus vivo nele, e eles passaram além do vento euroaquilão, eles enfrentaram uma tempestade, já haviam lançado no mar as cargas do navio e a armação do navio também. A situação não estava fácil, era uma situação muito difícil, a ponto deles imaginarem que morreriam nesta viagem. Atos capítulo 27, verso 20, e não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. É interessante que a gente vê que mesmo diante daquela situação, Paulo, ele não deixava de crer na promessa de Deus. Paulo, ele era um homem cheio do Espírito Santo, e ele contou aos outros o que o Senhor falou a ele. Atos capítulo 27, verso 22 a 24 e o verso 34. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite, olha que tremendo, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Paulo, ele tinha a convicção do que iria acontecer, porque quem tinha feito a promessa para ele era o Senhor, e ele estava animando aquelas pessoas, ele estava
estava admoestando para que eles tivessem coragem, para que eles se alimentassem e para que eles não tivessem medo. E ainda ele fala, porque não vai perder nenhum cabelo da cabeça de vocês. Ele já havia falado para o centurião que, em compensação, a carga do navio, né, e a armação daquele navio iria se perder. As vidas sofreriam, mas nenhuma iria morrer. E a situação, ao invés de melhorar, ela piorava. Mas o anjo havia falado para Paulo, não tenhas medo. E Paulo, ele ainda animava a tripulação. Os soldados, vendo tudo o que estava acontecendo, eles queriam matar a todos os prisioneiros para que não fugissem. Aquele centurião que não havia dado crédito ao aviso de Paulo, ele mesmo impediu os soldados para que Paulo não fosse morto, para que a vida de Paulo fosse poupada. Atos capítulo 27, verso 43 e verso 44. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. Os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Olha que tremendo! Nós vemos que aquele homem que não havia dado credibilidade para o que Paulo havia dito, ele passou a crer porque ele viu que a palavra de Paulo foi verdadeira. E a gente vê que Deus, por amor ao apóstolo Paulo, ele poupou todo aquele povo, todos, a Bíblia fala, eles chegaram salvos à terra. E Deus, ele é maravilhoso e continua sendo maravilhoso. Por amor a Paulo, 276 pessoas que estavam no navio foram salvas e todos pararam na ilha chamada Malta. Lá eles foram acolhidos pelos moradores da ilha, que eram tidos como bárbaros. Atos capítulo 28, verso 2. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. É interessante que quando nós pensamos em bárbaros, nós sempre pensamos numa pessoa de hábito selvagem, de pessoas cruéis. Mas nesse contexto não. Os bárbaros, segundo os estudiosos, eram pessoas que não falavam grego ou os que não estavam sob o Império Romano. Paulo cita eles em Romanos. Vamos ver Romanos 1:14. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. É interessante que nós podemos até entender essa parte quando fala que quem não é judeu é gentil. Então, no caso aqui, dá para entendermos essa questão dos bárbaros. Esses homens chamados bárbaros, eles foram solidários com os náufragos. Eles usaram de empatia, se colocando no lugar dele. E olha que tremendo que Salomão fala em Provérbios 11:25. A alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. Olha que lindo nós entendemos que aqueles que ajudam também serão ajudados. E para ajudarem aqueles náufragos, eles fizeram uma fogueira. Estava chovendo, estava frio e eles acolheram aquelas pessoas e eles se aqueceram. Aqueles que estavam molhados perto da fogueira puderam se secar e puderam se aquecer. Nós vemos nessa atitude deles prova de amor humano, mas eu vejo mais, eu vejo Deus preparando todas as coisas. Se nós espiritualizarmos, como eu disse, nós vemos como prova de acolhimento espiritual, prova de compaixão. Nós vemos prova do cuidado de Deus para com Paulo e os que estavam com ele. E Paulo, ele nos mostra que nós também devemos ser assim, devemos agir com bondade. Efésios capítulo 4, verso 32. Sede bondosos e compassivos
uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Louvado seja Deus! E o apóstolo Paulo, ele estava passando um momento difícil. Mesmo ele sendo servo do Deus vivo, ele estava sendo levado prisioneiro para Roma, e no meio do caminho o barco naufragou devido aos ventos fortes e à tempestade. Precisaram se jogar no mar e chegaram molhados lá na ilha de Malta. Mas como se tudo isso ainda não bastasse, algo ainda aconteceu. Vamos ver em Atos 28, verso 3. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides de gravetos e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Uma serpente grudou na mão dele, picou a ele. Em todas essas situações contrárias, Paulo se lembrava, sabe do que? Da promessa que Deus havia feito, e Paulo se mantinha tranquilo. Enquanto isso, os bárbaros estavam olhando, eles estavam julgando que Paulo deveria ser um homem cruel, um assassino, um homicida, que estava sofrendo a justiça divina. Atos capítulo 28, verso 4. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Ah, mas eles não conheciam o Deus que Paulo servia. Lembra que eu disse que Paulo se manteve tranquilo? Porque o Senhor havia enviado um anjo enquanto ele ainda estava no barco, e ele fez promessas a Paulo. Atos capítulo 27, verso 23 e verso 24, nós vamos rever que diz: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. É como se Deus falasse para Paulo: Paulo, as coisas podem piorar, mas não tenha medo, porque você tem um propósito e eu vou te conduzir. Deus falou para Paulo, porque ele havia feito promessa anteriormente a Paulo que Paulo iria testemunhar em Roma. Atos capítulo 23, verso 11. Na noite seguinte, o Senhor surgiu ao lado de Paulo e lhe afirmou ser corajoso. Assim como deste testemunho da minha pessoa em Jerusalém, deverá de igual modo testemunhar em Roma. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque Paulo, ele creu na promessa de Deus. Ele creu na promessa de Deus a hora que estava tudo muito difícil. Mas olha, sabe o que ele fez com aquela víbora que estava grudada na mão dele? Vamos conferir Atos 28, verso 5. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. Eu fico imaginando a tranquilidade dele diante daquela situação. Eu fico imaginando ele com a paz que excede todo entendimento. Aqueles homens bárbaros, eles estavam esperando que o veneno da víbora, da serpente, matasse a Paulo, mas nada aconteceu. Sabe por quê? Porque era Deus que estava no controle. Aí aqueles bárbaros mudaram de opinião rapidinho. Aquele Paulo que foi tido por eles como um assassino, que estava recebendo justiça, passou a olhar para Paulo e a considerar Paulo como se fosse um Deus. Atos capítulo 28, verso 6. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Mas Paulo não aceitava a glória que é do Deus Todo-Poderoso. Para ele não. Aqueles homens, eles observaram a Paulo assim como nós somos observados pelas pessoas. Nós não podemos nos esquecer que nós somos cartas de Cristo, e olha, lida pelos homens, sabe para quê?
para a salvação daqueles que creem, segundo Coríntios capítulo 3, verso 3, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Paulo, ele sabia em quem ele cria, e o testemunho de Paulo fez ele ser acolhido pelo principal homem da ilha de Malta, e ele ficou hospedado lá 3 dias, e ele conheceu o pai daquele homem que estava sendo generoso com ele. Aquele pai estava com febre e estava com desenteria. Atos capítulo 28, verso 8, e aconteceu estar de cama, enfermo de febre e desenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Oh, Deus tremendo, um Deus que usa aqueles que se colocam na posição, um Deus que usa aqueles que creem nele, um Deus que usa aqueles que querem ser usados por ele. Mas não ficou só nisso, não. Aqueles moradores da ilha de Malta, ao saberem da cura do pai de Públio, sabe o que eles fizeram? Eles levaram os enfermos para Paulo. Atos capítulo 28, verso 9. Feito, pois isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. Louvado seja Deus, o Deus Todo-Poderoso, é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, é o mesmo de eternamente. Deus, ele honrou a Paulo, e Deus, ele usou aquelas pessoas para suprirem as necessidades do apóstolo Paulo. Atos capítulo 28, verso 10, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias, porque Deus é Deus que transforma situações. Deus usa as situações mesmo contrárias para que o nome dele seja glorificado, e Paulo, ele foi honrado. Nós vemos que Deus, através de Paulo, fez vários milagres. Através da vida de Paulo, muitas pessoas se renderam ao Senhor Jesus. Só nesta viagem, Deus, ele poupou a vida de 276 pessoas que naufragaram, e eles foram acolhidos pelos moradores da ilha. Mas após Paulo ter sido picado por uma cobra, por uma víbora, Deus preservou a vida de Paulo, e aqueles que olhavam a Paulo, que achavam que Paulo iria morrer, acreditou que Paulo era um homem de Deus. Ele foi acolhido, ele foi hospedado pelo principal homem da ilha, e muitos enfermos que vieram até Paulo foram curados. Paulo, ele não perdia a oportunidade de poder falar do amor de Deus. Ele não perdia a oportunidade de poder falar do amor de Cristo Jesus, e ele sempre estava prontamente sendo usado por Deus para o reino do nosso Deus Todo-Poderoso. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar? Fica com Deus e Deus te abençoe.